Bom, pessoal, então acho que podemos dar início, né? Já aguardamos aí os 5 minutos. Então, sejam bem-vindos, vamos dar início à nossa segunda aula, né, da disciplina Finanças Sustentáveis, aliás, Financiamento Sustentável da Infraestrutura. Eu sei que vocês já estão no terceiro dia de curso, né? É uma imersão aí pesada, né? Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela, né? E nós vamos dar início. Só me confirma alguém se vocês estão vendo a tela. Sim. Estão, né? Legal. Então, nesta segunda aula que nós preparamos para vocês, né, da disciplina, nós vamos verificar aqui aspectos contábeis de projetos e relatos corporativos. Eu vi que tem alguns aí especialistas na área, né? Mas a maioria, pelo perfil de vocês aí, né, talvez não tenham tido assim muito contato, né, muita experiência. Apesar de todos serem concursados, então acho que vocês já estudaram bastante o tema, né? Então, e esse vídeo, pessoal, eu vou passar para vocês. Depois vocês podem ver com calma, né, na íntegra. Já tem o link aqui, ele está mencionado no material e na bibliografia, né? Ele tem 1h18 e ele é um resumo da aula passada. Com algumas diferenças, né? A aula passada foi mais um resumo, né? E eu só vou mostrar um trecho para vocês a partir de 1 minuto e 45. Esse é um vídeo que nós recebemos diretamente do castelo, né? De Windsor, lá, né? De Sua Alteza, o Príncipe Charles, né? O Príncipe de Gales. Tá? Então, acho que eu vou interromper o compartilhamento. Eu já deixei aqui. Compartilhar. Esse aqui. Compartilhar som. Tá. Então, vocês vão ter a oportunidade. Vocês estão vendo o vídeo no YouTube? Não, aqui na aula. Não, né? Então, deixa eu começar de novo. Eu vou interromper aqui. E esse vídeo. Perdão. Vamos compartilhar de novo. Aqui. Compartilhando o som. Compartilhar. Aparecendo a apresentação. O senhor está compartilhando a apresentação. O senhor precisa compartilhar a tela. Pode fazer isso. Tela, né? Isso, compartilhar a tela. Aí eu acho que então vamos baixar de novo aqui. Chegou a aparecer a tela do YouTube, mas depois saiu e voltou para a apresentação. Então, vamos fazer aqui o... Não, está aparecendo só a tela do seu PowerPoint, professor. O senhor abriu aí. Isso. Entrou? Está aparecendo a propaganda aí do YouTube. Era básico. Então, pessoal, uma boa tarde a todos. Essa bandeira é Sua Alteza, o Príncipe de Gales. Vocês estão ouvindo? Estavam ouvindo o som do vídeo? Sim. E eu tenho um vídeo rápido que eu vou passar um pouco para vocês. Ladies and gentlemen, I am delighted to welcome you here today, and I'm only so sorry that I cannot be with you in person. However, I would like to take this opportunity to thank BNDES for their long-term support for my accounting.
sustainability project, their real commitment to action, and of course, for their partnership in launching the A4S Circle of Practice in Brazil. I'd also like to thank Professor Nelson Carvalho in particular, who will be retiring this year from the University of Sao Paulo and who has been integral to the implementation of integrated reporting in Brazil. Ladies and gentlemen, I would like to take a few minutes of your time, if I may, to speak to you about what I believe is perhaps the greatest challenge ever faced by our economy and society, and the urgent need for leadership from the finance and accounting community in response. Frankly, the older I get, the more and more anxious I become about the dangerous experiment we seem to be conducting with the one and only planet we have, which we are presently testing to destruction. We are quite literally facing a terrifying combination of risks: the pollution and overconsumption of finite natural resources, the very real and accumulating risk of catastrophic climate change, and unprecedented levels of financial indebtedness. On top of all this is a growing and extremely alarming biodiversity crisis, with the mass extinction of both aquatic and terrestrial flora and fauna looking increasingly likely, not to mention the devastating plague of plastics threatening our oceans. We also have a population of over 7 billion that is rising unsustainably fast and placing an impossible burden on the capacity of nature to sustain us at our current rate of overexploitation. The world is not even feeding its present population, let alone the 9 or 10 billion now expected by 2050. No matter how you try to counter the arguments, the sums just do not add up. So, to use an accounting term, we are currently living off the Earth's natural capital, rather than the income derived from that capital. And unfortunately, there is no global CFO to keep us in check. Without urgent and decisive action, climate scientists have warned that global temperatures could rise, on average, by nearly 5 degrees above pre-industrial levels by 2100, and are set to continue to rise unless we work to achieve a net zero carbon world. Now, ladies and gentlemen, a 2-degree rise, let alone a 5, would make many parts of the world virtually uninhabitable, not only for us humans, but also for many other species that attempt to share this planet with us. Such a terrifying prospect should surely encourage us to tackle this danger now, not sometime in the future. Ladies and gentlemen, all is not yet lost, but this really is the final call, and the finance community must be part of the response. This is precisely why I set up my Accounting for Sustainability project back in 2004, in order to work directly with finance leaders to inspire action to drive a fundamental shift towards resilient business models and a sustainable economy. It is clear that those who find ways to use natural resources in a sustainable, circular way, with nothing going to waste, will find themselves uncovering new sources of innovation, reducing their risks and increasing their competitive advantage. None of this is about a choice between making money on the one hand and doing the right thing on the other. It is all about recognizing that business as usual is completely unsustainable, and that those organizations which start to develop resilient business models now will be the ones that succeed. Needless to say, I have been much encouraged by the launch of the A4S Chief Financial Officer Leadership Program and the setting up of circles of practice worldwide. It is absolutely vital that finance leaders develop and share the tools and guidance required for finance functions to embed sustainability within their businesses and to raise awareness and commitment to action
within the wider finance community. CFOs and finance teams are the engine room and analytical brain of any organization. You need to be at the heart of the vital transformation towards resilient and sustainable approaches that respond effectively to the gravity of the situation facing us. So I can only urge you, ladies and gentlemen, and beg you, if nothing else, for the sake of your children and grandchildren, to take immediate action within your own organization and encourage others to do so while there is still time to act. Now, I am not suggesting that this transition to a sustainable future will be easy. The most important changes never are. It will require every one of us to work together to future-proof not only our economy and our organizations, but also nature herself and ultimately our very survival. Whether we like it or not, I fear the time for action is now. Muito. Então, muito bom, pessoal. Então, esse é um vídeo que nós recebemos diretamente do grupo A4S, lá do Príncipe de Gales, né? Ele criou esse grupo. A4S é um acrônimo, né? Accounting for Sustainability. Ele criou no começo desse século, né? Um grupo de contabilidade. É estranho, né? Porque ele criaria um grupo de contabilidade e finanças. O braço direito dele é contador financeiro. E ele acredita que quem vai realmente pôr a mão na massa, orientar e traçar os caminhos são as pessoas da nossa área, né? Que são as pessoas de negócio. A gente não pode divulgar esse vídeo, mas ele foi autorizado para a gente passar lá na USP. Então, eu estou passando uma gravação de um evento na USP. Então, eu tomei a liberdade, achei importante mostrar para vocês, né? Acho que bate com tudo aquilo que nós estamos pensando. Eu vou compartilhar novamente a tela para a gente dar continuidade. Então, esse daqui eu vou sair. Vocês estão vendo a tela aí? O que está escrito na tela? Sim, professor. Teste inicial, sem Tá, conceitos, então, etc. Depois desse, vocês vão clicar aí nesse link ou entrar direto lá no Google Classroom, e tem uma atividade que vocês vão fazer agora, vocês vão ter aí uns 10 minutinhos, acho que nem isso, né? E vocês vão acessar essa lista. Então, por favor, todos acessem essa lista chamada 100 conceitos de finanças sustentáveis de infraestrutura. Tá? Então, vocês acessem. Olha, deve ser essa lista aqui, tá? Eu tenho ela aqui. Perdão, professor, essa lista está no Classroom, né? Isso, no Classroom. Tá? Eu estou projetando, vocês estão vendo, né? Eu projetei aqui no meu computador. Sim, perfeito. Tá? O primeiro ali todo mundo sabe, né? Os 17 ODS. O segundo eu já acabei de falar, né? Tá? Então, o que eu gostaria que vocês fizessem? Eu e os professores dessa disciplina, nós colocamos aqui 100 conceitos. Isso a gente faz lá na USP, lá, né? É uma dinâmica. Nós colocamos 100 conceitos. Então, são 100 conceitos que a gente está abordando nessa disciplina até a última aula. Então, o que vocês precisam fazer? Vocês vão ler um por um, ó, número 1, né? 17 ODS, todo mundo sabe. E vocês vão ticar aqui do lado, ticar aqueles que vocês conhecem, tá bom? É lógico assim, não é só ouvir falar e não lembra, e também não precisa conhecer a fórmula, né? O detalhe, mas conhece razoavelmente. Aí vocês vão ticar, aí vocês contem quantos desses conceitos vocês conhecem, e anotem em algum lugar. E eu vou perguntar para vocês, para cada um,
é a quantidade que vocês identificaram. Então, mãos à obra. Professor, Oi, eu tentei, é Júlio quem fala aqui, boa tarde a todos. boa tarde. Eu tentei acessar lá, disse que eu não tenho autorização. Eu fui pelo Classroom. Ah, então deixa eu ver aqui o que a gente faz. Boa pergunta, né? Eu vou colocar no chat o link Está em qual aula, professor? na aula número 2, na aula de hoje. Eu vou interromper aqui. Eu coloquei o link aqui, acho que vocês conseguem acessar. Vamos ver se eu consigo colocar o arquivo aqui também. Ok, para mim deu certo pelo link. Oh, que legal. Então, o objetivo é esse. Aula 2. Aqui é para a gente fazer o quê, professor? Você vai ler todos os 100 conceitos e você vai Ok. anotar os que você conhece. Aí Ok. você conta, aí eu vou te perguntar daqui a pouco quantos desses você conhece. E estou mandando no chat aqui, acho que vai dar certo. Vamos ver se dá certo. A gente está aprendendo, né? Diz que foi enviado com sucesso. Finanças sustentáveis. A gente usa isso na USP, eu tenho essa lista de 100 conceitos de todas as disciplinas. 100 conceitos de análise de balanço, 100 conceitos de ODS, 100 conceitos de Acordo de Paris, 100 conceitos de gestão de risco, né? 100 conceitos de matemática financeira. Então, pessoal, vocês têm mais aí 7, 8 minutinhos. Às 15 horas em ponto, a gente retoma. Se todos terminarem até lá, eu acho que nem precisa tanto, né? Mas mãos à obra, vão anotando lá. O objetivo é que a gente esgote todos esses conceitos até o final do curso. Oi, professor, boa tarde. Oi, Natália. Tudo bom? Tudo? Desculpe aparecer assim, é que eu estou numa reunião de gestão do trabalho e eu estou tentando acompanhar a aula também. O senhor pediu para fazer uma atividade, é essa do link? É o link anterior. E tem um arquivo chamado Lista de 100 Conceitos, Lista CC. Se você aqui no chat. Sim, eu vi, é um PDF. Daí... Então, é só baixar e você tem 100 conceitos. Você lê e você conta quantos você conhece. Então, não precisa escrever, então, é só contar. Não, é só contar. Tá ótimo.
Tá ótimo, desculpa. Não, que isso. Obrigada. Alguém já terminou? Professor, o Cícero, Oi, eu Cícero. passei uma vista de olhos aqui, Certo. com bastante franqueza. Eu conheço Não, não tá, a profundidade, mas 54 conceitos eu já vi em maior Tá ou bom. menor grau. tá certo. Então, vamos começar com você aqui. Eu vou compartilhar de novo a tela. Vocês estão vendo aqui a minha planilha Excel? Sim. Então, aqui tem a lista. Eu vou divulgar aqui, porque o objetivo não é esse. Então, o Cícero, né? É Cícero do Nordeste. Cícero Coelho. 54, Cícero? Tá, Em maior ou menor grau. tá. Não tem importância. Mais alguém já contou? Mário Dirani, 50. Maravilha. O Mário é do Centro-Oeste. Isso. Antes que eu esqueça, ninguém é obrigado a falar a verdade, né? Porque é subjetivo isso. Não precisa ser tão sincero. Porque tem gente que conhece, mas tem dúvida, e tem gente que ouviu falar já, né? Então, o objetivo não é esse agora. Mais alguém já contou? Vou me falando, eu vou anotando aqui. Professor, Oi, Jorge, Jorge. 47. É Jorge do Centro-Oeste, né? Correto. Tá, legal. Aí quem está sem grupo, quem sabe já a gente define agora. Professor, aqui é Marcos, falando Marcos Vinícius, 41. Tá, qual que é o seu grupo, Marcos? É o É o região G1. Norte. Já localizei, 41. E a pegada deu 1,52. Professor, legal, obrigado. Quem que já calculou a pegada, me fale também, por favor. Pois não? aqui é o Ian, do Grupo Brasil, 34. Grupo Brasil, legal. 34. Calculou a pegada, Ian? Não calculei ainda, vou recalcular aqui. Tá, não tem pressa. O link estava pesado demais ontem. É verdade, é verdade. Professor, Oi? George, pegada deu 1. Redondo? Que legal, cara. Redondo. Que bom. Pudera todos fosse igual a você. Eu não vou nem falar a minha, Pelo qual de professor. trabalho. Mário Dirani, deu 2,18 a pegada. Meu Deus, tá igual eu aqui, cara. Você anda muito de Deve ser avião? porque eu estou comendo muita carne. Pode ser também. Professor, 33, Júlio Henrique. Júlio Henrique, 33, ok. Boa tarde, é Ana Carla. Ana Carla, 35. 35. Você calculou a pegada ecológica? E deu 1,7. Tá bom. Mais ou menos, né? Boa tarde, professor. Oi, O meu Natália. deu... Tudo bom? O meu deu 36. 36. Dos conceitos, e a minha pegada é 1,76. Me Tá. acabei de comprar nesse Black Friday. É verdade. E você tá... não, você tem grupo. Boa tarde, professor. Tenho no Brasil. Tá. Oi, Selma. O conceito deu 55 e a pegada deu 2. Qual que é o seu grupo? O meu grupo é 5. Sul. 5. Ao sul. Uhum. Selma. Isso. Quanto que é? Conceito? 5 e 2. E 2. Tá ótimo. Isso. Obrigado. Boa tarde, professora Janaína. Oi, Janaína. Grupo 5 também. Certo. Deu 40 de conceitos. Tá. E a pegada 1,58. Tá.
Boa tarde, professor. Daniel, do Centro-Oeste. Daniel, do Centro-Oeste. Deu 67 nos conceitos. Maravilha, parabéns, cara. De alguma forma, já estudei alguma coisa na vida, né? Não quer dizer que eu lembro de tudo. E deu 3,3 a pegada. Nossa, mãe, você está trabalhando muito, hein? Viajando bastante. Você é da Caixa Econômica. Boa tarde. Elaine, do grupo 1. Elaine. Norte, isso. Deu 30. Tá. E a minha pegada deu 2,34. Tá. Oi? Sérgio. Pois não. Centro-Oeste. Sérgio. Centro-Oeste. 36. Sérgio, 36. 1,48. Tá, obrigado. Boa tarde, Ana Karina. Oi, Ana. Brasil. Isso. Pode falar. Eu não ouvi, Ana. Acho que está com o som desligado. Professor Kassai, aqui é o Ian de novo, do Grupo Brasil. Minha pegada ecológica é 2,5. Obrigado, Ian. Professor, aqui é o Virgílio, boa tarde, tudo bem? Oi, Virgílio. Tudo jóia. Concluí agora aqui minha pegada, deu 2,08. Tá, deixa eu achar você aqui. Lá no alto, lá na linha 3, Achei. número 3. Isso. Tá. 2,08, isso, e 43. Tá, legal, correto. Obrigado. Eu que agradeço. Tá. Acho que tem alguns que não falaram ainda, né? A Ana Karina está botando no chat aí, professor. 45, tá. Pegada 2,9. 45, 2 pontos. Obrigado, Ian. Mais alguém? Um monte de gente, professor, colocou no chat. Eu já copiei lá no chat. Ah, tá. Acho que uma boa parte. Até a Karina. O Eduardo Pareja, 49, pegada 2,45. Tá. Até aí eu já anotei, até a Karina. Ah, tá ótimo, beleza. Tá. Se tiver mais algum aí, me fale, por favor. Então, nós temos 19, acho que chegamos aí, né? Bom, acho que já temos, né?
Então, se alguém quiser depois, comenta aí, a gente coloca, né? Mais alguém? Júlio? Pois não? Você já informou 33, né? Você já calculou a pegada? Ainda não. Tá, Estou concluindo aqui. Tá bom, não tem. Então, para hoje, nós vamos utilizar os 100 conceitos. Mais alguém? Não, acho que não, né? Então, pessoal, seguinte, vamos dar continuidade na aula de hoje. Estão todos aí ainda, né? Nós fizemos um pouquinho esse exercício, mais para quebrar o gelo um pouquinho, né? Senão só fica falando, né? Então, observe o seguinte, olha aqui, ó. Nós fizemos essa suposta provinha, avaliação, né? E aí cada um informou, e vamos calcular a média. Então, aqui, ó, média. Todo mundo é especialista no Excel, né? Média. A média 43, é uma média alta, né? E vamos calcular o desvio padrão. Desce, parte. O desvio padrão, acho que todo mundo sabe calcular, né? Se não sabe calcular, sabe interpretar. Então, vocês estão vendo aí, né? Saiu aqui, professor. 2,85. Quem é? Júlio. Júlio. Júlio né? Henrique. 2,85. Tá legal, Júlio. Então, obrigado. Então, nós vamos interromper um pouquinho essa contagem, né? E vamos considerar esse resultado aqui. Então, olha só, pessoal, a turma 1 desse curso de infraestrutura, então a média deu 43,3, arredondando aqui. E o desvio padrão, 9,1, tá? Eu sei que isso é básico, né? Mas alguém poderia relembrar o significado dessa média e desse desvio padrão? Só para eu não ficar falando aqui, senão todo mundo dorme. O que significa essa média de 43 e esse desvio padrão de 9,1? Encontrei isso na internet. Acho que ninguém quer falar, né? Mas significa o quê, né? Ele significa, nesse primeiro gráfico aqui, vocês estão vendo uma curva normal, né? Vamos imaginar que a média aqui fosse 43,3. Bom. (43,3), né? E 43,3. E se o desvio padrão é 9, significa o quê? Que um desvio padrão em cada lado. Então, aqui, ó. Nesse primeiro quadro escrito, vamos usar aqui esse que está escrito empresa. Então, a média, que fica bem no centro aqui, essa aqui é uma curva normal, né? É a base da estatística, 43,3 é a média. Então, se a gente ir um desvio padrão para frente, dá quanto? Dá 52,4, né? Certo? E um desvio para a esquerda, quem é bom de conta? Tá, vamos fazer a conta aqui, né? Esse aqui, menos esse aqui, dá 34,2. Tá? Então, o que significa isso, então? O desvio padrão, como acho que todos vocês se lembram, né? A gente aprendeu isso há um bocado de tempo, ele é uma medida qualitativa da média. Então, se a média é 43 e o desvio padrão é 9, mais ou menos, né?
um desvio padrão a mais vai para 52 e um desvio padrão a menos vai para 34. Ou seja, a grande maioria da classe, dessa turma 1, tirou uma nota nesse intervalo aqui, esse intervalo que a gente chama de curva normal, tá bom? Vocês se lembraram disso? Né? Ou acho que tem gente que mexe com isso todo dia, né? Principalmente os engenheiros, tá? Então, vamos imaginar que você estivesse fazendo um levantamento de um projeto, de infraestrutura, um project finance, e vocês precisam de uma variável qualquer lá. Só que é uma variável que você vai ter que fazer um levantamento, uma pesquisa de mercado, alguma fonte de informação. Aí você chegou, por exemplo, deu 43. Eu nem sei o que é exatamente ainda que vocês estão procurando. E aí tem um desvio padrão. O desvio padrão é uma medida qualitativa dessa informação. Então, me responda, o desvio padrão é quanto maior, melhor, ou quanto menor, melhor? Quanto menor, ele é mais fiel à realidade do grupo. Quanto menor, mais homogêneo a amostra. Isso. Uhum. Tá, então, quanto menor, melhor. Então, é isso. Então, se desse um desvio padrão muito grande, o que a gente faz? Essa amostra não é exatamente normal, e a gente começa de novo, ou vai lá e tira os extremos, os outliers. Aí a estatística inventou um monte de coisa aí para tentar resolver isso. Tá bom? Agora, legal, eu não queria aqui dar beabá de matemática e estatística, né? Mas vocês já lembraram, né? Já lembraram. Agora, vamos imaginar o seguinte, que a turma de vocês não fosse a turma de vocês. A turma de vocês é uma empresa, é a empresa infraestrutura, tá? É uma empresa. E aqui, ó, eu levantei aqui nas turmas anteriores, eu vou chutar aqui, tá, pessoal? Mas vamos imaginar que as turmas anteriores, nós tivemos aqui uma média de 50. A nota deles foi 50, tá bom? Tá? E um desvio padrão, sei lá, maior aqui, tá? 15 aqui, tá bom? E vamos imaginar o seguinte, assim como a gente está imaginando aqui que vocês são empresa, né? Nós então, a gente está supondo aqui que as outras turmas do professor Kassai nessa disciplina, a média foi um pouquinho maior, tá bom? Então, a gente está supondo que a turma de vocês é uma empresa e nós estamos supondo que as outras turmas nós vamos chamar de mercado. Pode ser assim? Tá, então vocês não são vocês são uma empresa, tá? E as outras turmas que tiveram uma média um pouquinho acima não são as outras turmas, são as outras empresas do mercado, tá bom? E aqui nós vamos falar que essa média, vamos imaginar que fosse uma medida de lucro. Esse 43 aqui, no nosso caso, foi a média de quem conhece o sem conceito, mais ou menos, né? Não tem esse objetivo. Mas vamos supor que fosse lucro, tá? Então, a pergunta é o seguinte, vocês comprariam ações de quem? Da empresa ou do mercado? Se vocês tivessem dinheiro sobrando, tivessem que investir, vocês comprariam ações de quem? Hein, pessoal? Depende do perfil do investidor, né? Isso. Então, o que está por detrás dessa pergunta é exatamente isso. Aliás, o que está por detrás de uma decisão dessa. E o que está por detrás, Daniel? Acho que é o risco-retorno. Você falou risco-retorno, você falou perfil. Então, já matou a charada e não precisa ficar aqui, né? Então, se todo mundo fosse optar pelo risco, pelo lucro esperado, todo mundo ia comprar ações de quem nesse caso aqui? Ia comprar do mercado, né? Ó, que o 50 aqui é maior, tá? É um pouco maior do que o lucro esperado da empresa de vocês, que é 43. Tá? Então, o que está por detrás?
a gente tem que avaliar o risco, não é isso? Então, tem que avaliar, além do retorno, que é o lucro, né? Nós temos que avaliar o risco. E como que mede risco, Daniel? Já que você mostrou aí. Nesse caso, o risco pode ser, acho, interpretado pelo desvio padrão. Perfeito. Então, aqui o lucro, aqui é o retorno. E aqui, como que a gente avalia o risco? O risco a gente avalia pelo desvio padrão. Então, por que a gente fez essa brincadeira? É mais para relaxar um pouquinho. Eu vi que na aula de manhã, vocês já tiveram aí a manhã toda, né? Para a gente descontrair um pouco. Então, na verdade, quando a gente vai escolher por um empreendimento, e é isso que vocês vão mostrar no trabalho de vocês, né? Além do que eu estou curioso para saber quais são as obras, né? Vocês vão mostrar, como se vocês estivessem fazendo um workshop para vender o projeto de estrutura de vocês. E, entre outras argumentações, vocês vão falar do retorno econômico, do retorno de investimento. E para avaliar, não é só lucro, tem que avaliar o risco também. E qual que é a régua básica para se medir risco? É o cálculo matemático do desvio padrão, que é relativamente simples, que é essa curva normal. E a base, a estatística começou a partir dessa curva. O resto é tudo consequência aí, né? E esse cálculo do desvio padrão é uma das maravilhas matemáticas, né? Que o pessoal fica maravilhado, né? E vocês já falaram aqui também que o risco é quanto maior, melhor, ou quanto menor, melhor? É menor. Isso. Quanto menor, melhor. Quanto menor, melhor. Então, assim, voltando à pergunta, vocês comprariam ações de quem? Da empresa ou do mercado? Ou turma 1 ou outra turma, né? As pessoas que visam só retorno, comprariam do mercado. E as pessoas que visam, que têm ojeriza risco, que considera bastante o risco, compraria ações de quem? Quem tem o menor risco? A empresa, né? Que é um risco menor, né? A empresa, por quê? Tem um desvio menor. Então, é mais ou menos assim, ó. A dispersão, ou o pessoal em finanças chama de volatilidade, do mercado é maior. Você viu que essa curva aqui está mais gordinha, né? Parece eu na pandemia aqui. E a empresa de vocês tem uma dispersão menor. Ó. A dispersão aqui é 9. É 9 para menos e 9 para mais. Ela é mais fininha aqui. E essa outra aqui tem uma dispersão de 15, né? 15 para menos e 15 para mais. Então, a régua básica para se medir risco é o desvio padrão, tá bom? Eu acho que muitos de vocês, o Daniel com certeza já sabia disso, estudou, né? A gente só fez uma dinâmica aqui para tentar desmistificar um pouquinho o risco. Porque risco, eu confesso que eu fui aprender isso no curso de pós-graduação, no mestrado, né? Estatística também, eu desconhecia, não tinha muito fundamento, né? Os jovens hoje aprendem estatística no colegial, né? No primeiro dia da graduação, eles já sabem fórmulas de estatística, né? Então, é isso. E aí, pessoal, eu vou calcular um índice aqui, tá bom? Ó, índice. Eu vou calcular um índice aqui, vamos ver se alguém lembra o nome. Agora, professor... Fala, pois não. Não sei se você notou, mas, assim, o mercado, Sim. Se eu pegar 50 e o desvio padrão é 15, é tipo assim, o meu retorno vai para 35. Isso. O outro caso vai menor ainda. Não sei se você notou isso. Estamos notando, então assim, vamos lá. Eu tô vendo que o mercado assim, oscila de 65 a 35. Isso. Entretanto, a empresa é de 50 e pouco a 34. Perfeito. Então, segura aí, é o Júlio, né? Isso, legal, boa observação, e segura aí, você já responde a outra pergunta. Então, assim,
Quer dizer, nada é tão simples, né? Se fosse olhar só o retorno, eu faria de forma até ingênua. Todo mundo compraria do mercado. Se fosse olhar só o risco, todo mundo olha o risco. Agora vamos calcular o índice. O índice, ele é o desvio padrão, ó, desvio padrão da empresa, dividido pelo desvio padrão do mercado. Tá bom? Esse é o índice. Então, é só pegar aqui o desvio padrão da empresa, dividido pelo desvio padrão do mercado. Deu um número aqui, ó. Quem poderia interpretar esse número aqui? Aliás, antes de interpretar, ele tem um nome. Eu acho que tem na lista de 100 conceitos. Deixa eu até ver lá. Professor, você pegou e dividiu pela média. Pegou o padrão daí. Opa, vou fazer de novo aqui. Então, é o desvio padrão da empresa dividido pelo... Perfeito, obrigado. Obrigado. Foi o Mário, né? Obrigado. Então, antes de interpretar esse número, acho que está certo agora, né? Antes de interpretar esse número, quem poderia me dizer que índice que é esse? Ele está na lista de 100 conceitos. Vamos ver quem... eu acho que, ó, se eu olhar aqui, ó, aqui o Daniel, que sabe tudo, né? Que trabalha na Caixa ainda, meu Deus do céu. É o índice beta? Isso, esse aqui é o beta. Tá bom? Todo mundo já conhecia o beta? Acho que já tinha ouvido falar, né? E esse é o índice beta, tá bom? Então, esse é o índice beta, que é a base da análise de risco, né? Análise de risco das carteiras. Tá. E aí tem um modelo chamado CAPM, acho que tem nos 100 conceitos também. Agora é demais, né? Quem lembra a fórmula do CAPM? Eu estou falando isso porque vocês vão usar daqui a pouco no trabalho em grupo. Alguém lembra da fórmula? Aliás, alguém lembra da fórmula? Ou o que é o CAPM? O CAPM, eu acho que a fórmula assim, é RISC mais beta, que multiplica risco de mercado menos risco free. Aqui, tá bom? Essa é a fórmula, e não precisa decorar nada aqui, eu só estou falando porque em finanças é assim que todo mundo faz, tá bom? Esse é o modelo criticado, não é o melhor que existe, mas é o mais utilizado no mundo. Então, quem lembra agora o que é CAPM? Alguém fez no 100 conceitos? Acertou nos 100 conceitos? Alguém lembra? Eu não, professor, não sei. Obrigado pela resposta aí. Eu me sinto confortável quando alguém fala. É o Capital Assets Pricing Model. É um modelo de precificação de ativos. Mas se falar assim, modelo de precificação de ativos, ou em inglês, as pessoas não lembram. Mas se falar CAPM, ele é conhecido no mundo inteiro. Então, os livros, ao invés de traduzir, né, eles chamam de CAPM. Tá? E é um modelinho lá. Então, eu vou descompartilhar aqui agora. Eu vou descompartilhar, interromper aqui. Vou voltar para aqui a tela de novo, né? Vou compartilhar a tela. Só que vamos voltar para os slides agora. Então, agora que a gente fez essa brincadeira, né? Alguém me confirma se vocês estão vendo aí o slide? Vamos sim, tá.
Tá, então agora vamos dar continuidade da aula, não vou brincar mais com vocês aí por enquanto. Então vamos lá, pessoal. O objetivo, então, dessa brincadeira, dessa dinâmica, era, ao invés de dar uma leitura pesada aí de estatística, de precificação de ativos, a gente desmistificar o conceito de risco. Então, aqui, ó, um exemplo que eu dou, que está no livro, né, que foi uma forma mais simples que eu achei de encontrar, é assim, ó. Vou imaginar que eu tenho dois alunos, o aluno A e o aluno B. E, coincidentemente, os dois tiraram a mesma nota, a nota 6 e nota 6. Os cursos da ENAP, nota 6, a média 6 passa. Aí eu peço, isso eu faço no primeiro ano dos calouros, primeira semana de aula dos calouros. Aí eles calculam o desvio padrão. Há uns 15 anos, ninguém sabia o que era. Hoje o pessoal já calcula, tem gente que lembra da fórmula de cabeça. Acabou de passar na FUVEST, né? O aluno A, ele tem um desvio padrão de 1, e o aluno B tem um desvio de 3. Aí eu pergunto o seguinte, pessoal, qual aluno tem maior probabilidade de passar de ano? É o 1. É o aluno 1, o aluno A. Mais... Perfeito. Então, eu perguntando agora, vamos perguntar assim na linguagem de risco. Qual dos alunos tem maior risco de levar bomba, de ser reprovado? O B, não, que é menos constante. É o B, é menos constante. E aí, na linguagem de risco que a gente já comentou, ele tem uma dispersão maior em torno da média, ele tem uma volatilidade. Então, você viu como o desvio padrão, um cálculo que foi inventado há séculos, né? Ele é intuitivo, né? Agora, nós vamos fazer o seguinte, aquilo que nós fizemos lá na planilha Excel. Aqui são os dois alunos, né? E eu calculei aqui a média da classe. Então, vamos supor aqui que a média das notas da classe também tenha sido 6, e o desvio padrão médio da classe é 2. Coincidentemente, a média entre o aluno A e B. Tá bom? E aí, o que nós fizemos? Eu calculei aquele índice, aqui eu estou chamando de coeficiente também, né? Então, se eu pegar aqui o coeficiente do aluno A, que é 1, o desvio padrão do aluno A, dividir sempre pelo desvio padrão médio da classe, olha aqui, o primeiro é meio, o segundo é 1,5 e o terceiro é 1. E vocês já lembraram, né, anteciparam aí, que esse é o coeficiente beta, tá bom? Quem poderia interpretar esse coeficiente beta, pessoal, esses 3 resultados aqui? Um aluno, ou um papel, uma ação, ou um projeto, ou um país, qualquer coisa. Tem um coeficiente meio, 1,5 e 1. Como vocês interpretariam isso? Acho que todo mundo já chegou à conclusão, né? É o risco da empresa? É o risco da empresa. Então, por exemplo, um aluno que tem um índice, um beta próximo a 1, significa o quê, pessoal? Que se a maioria da classe passar de ano, o que acontece com ele? Ele passa também. Ele passa também. E o aluno A, que tem um índice menor, se a maioria da classe passar de ano, o que acontece com ele? Passa mais rapidinho ainda. E esse aluno que tem um índice beta maior do que 1, o que acontece com ele? Pode até passar, mas o risco é maior. Ele pode até passar mais fácil ou pode reprovar mais fácil. Então, com os alunos, agora eu não faço mais, né, de graduação, eu ordenava a lista deles em função a lista de chamada, em função do índice beta. E aí, nossa, era uma gargalhada, mas aí nunca mais eles iam esquecer esse índice beta. E vocês já mataram a charada. Qual que é o conceito básico do risco? E já sai no desvio padrão indo para índice, né? Quando é próximo a 1, significa o quê? Que o risco da empresa ou do projeto, que vocês vão calcular daqui a pouco, é igual ao risco médio do mercado. Então, ou seja, qual é o custo de oportunidade? Se o mercado está assim, eu vou usar como referência o mercado. Tá? E se o beta é maior? Então, significa que o risco é maior, que o risco daquela empresa é maior do que o risco médio do mercado. Então, por exemplo, se o mercado está dando em média aí 10%, o meu projeto tem que ter, sei lá, 11, 12, 13. Quanto? Né? Aí é questão de usar o modelo para calcular. E um projeto, uma empresa que tem um índice menor que 1, significa que o risco dele, a dispersão,
a volatilidade é menor do que a média do mercado. Então, se a média é 10, talvez, né, a empresa possa se dar o luxo de, ao invés de almejar uma média de 10 igual ao mercado, almeja 9 ou 8, sei lá. Por quê? Porque no frigir dos ovos, a médio e longo prazo, vai empatar com o mercado. Tá? Então, tudo que eu tinha para ensinar de risco é isso. Agora eu vou mostrar o que talvez vocês lessem, se fosse ler direto nos livros, né? Qual que é a fórmula do coeficiente beta? É essa daqui, ó, covariância da variação do preço das ações da empresa em relação à variação do preço de mercado dividido pela variância do mercado, né? Era isso daí. E essa fórmula de cima, eu não sei porque repetir aqui, ela pode ser desmembrada aqui embaixo, ó. Desvio padrão dividido por desvio padrão. Não foi isso que nós brincamos naquela planilha Excel? Né? Só que essa fórmula de cima, que envolve variância e covariância, isso para quem gosta disso, né? O rapaz da caixa, com certeza, se aprofunda, né? Se eu pegar aquele desvio padrão básico e multiplicar pela correlação, eu chego no índice beta, tá? Então, é o seguinte, quando a gente pega o desvio padrão dividido pelo desvio padrão, que na minha opinião é o verdadeiro índice de risco, os livros chamam isso de risco total, tá? E quando eu multiplico pela correlação, vamos imaginar aqui que a correlação do aluno com a classe, eu posso calcular. Quem lembra o que é correlação? Não vou ficar aqui perguntando, mas vocês lembram. Correlação, assim, matematicamente, é um cálculo muito parecido com o desvio padrão. A gente podia até calcular aqui, vocês iam lembrar. Mas é assim, só que ao invés de pegar a classe, como nós fizemos, pegamos as notas sem conceito e calculamos, você tem que pegar duas séries. Então, por exemplo, eu posso comparar como foi o comportamento dos 30 alunos dessa turma com os 30 alunos médias de mercado, né? E a correlação, ele calcula o comportamento de uma empresa em relação ao mercado, ou de uma classe em relação às outras classes. E vocês vão se lembrar que a correlação é um número que vai de -1, passa pelo 0 e vai até onde? O máximo. Quem lembra? Isso, é +1. Então, vai de -1 a +1. Tá bom? Então, ele é um número, o que a estatística chama de número padronizado, ou seja, vai de -1 a +1. Então, se der uma correlação próxima a 0, significa o quê? Que não tem correlação nenhuma. Tá bom? E se der um número, sei lá, 0,8 positivo, significa o quê? Uma correlação fortíssima. Né? E se é positivo, significa o quê? Que quando uma série aumenta, a outra aumenta. E quando diminui, diminui. Tá? E se desse o contrário, pessoal, desse negativo, vamos supor, a correlação deu 0,7 negativo. Significa o quê? 0,7 ainda é muito forte, né? Estatisticamente. E se é negativo, significa o quê? Que quando um aumenta, o outro diminui. E vice-versa. Quando o outro diminui, o outro aumenta aqui. Tá bom? Então, essa correlação é o que desenvolveram há 60 anos atrás, que desenvolve todo o estudo de carteira, de gestão de risco, etc, etc. Tá? E quem foram, isso aí tem um material, né, tá à disposição de vocês, não precisa aprofundar, material complementar, né? Mas começou isso em 1927, é a data de nascimento do R. Markowitz, né, um americano, e quando ele estava defendendo a tese de doutorado dele nessa área, lá nos Estados Unidos, ele foi reprovado. Um dos membros da banca fez o seguinte comentário: meu jovem Markowitz, isso que você está fazendo não é estatística, não é matemática, não é economia, não é finanças, não é gestão pública, não é nada. Você reprovou, né? 40 anos depois, ele ganhou o prêmio Nobel, né, de economia. Né? E aí o William Sharp foi um orientando dele, né? E ninguém entendeu. Essas contas que nós acabamos de fazer, pessoal, pegar lá a média, desvio padrão, divide, naquela época ninguém sabia fazer. Aqui eu tenho Excel, tenho calculadores, mas naquela época não tinha nada, né? Acho que era por isso. E aí, já anos mais tarde, o William Sharp foi aluno do R. Markowitz, o Markowitz deu a tese dele para estudar, falou, faz isso.
ele não somente fez, mas ele simplificou o cálculo. E os dois inventaram esse modelo Capital Assets Pricing Model. O meu inglês é meio ruim aqui, né? Que é o famoso CAPM aí, que o mundo inteiro utiliza, tá bom? E qual que é a forma do CAPM? É exatamente isso aqui, ó. Free? Risk free, continua. Que soma Beta de risco? o beta, que multiplica... O que é o RMR? O retorno. Médio do mercado, menos o risk free. Tá bom? Free. Então, é exatamente. Ó, lembrou. Ó, especialista aí. Tá? Então, então, quem desenvolveu essas teorias? Basicamente foram os dois aí. Começou com o Markowitz, tá bom? E para que serve, pessoal? Então, o CAPM é para achar o custo de oportunidade do mercado. Então, aqui um exemplo. Se o mercado é 12, a gente está chutando 12. A taxa de livre de risco é 6. Né? E eu pergunto aqui, ó, qual o custo de capital de uma empresa que tem que adotar em seu planejamento, supondo-se que o seu beta é 1,2? Então, se o beta é 1,2, significa que o risco é maior, igual ou menor do que o risco médio do mercado? Vamos ver se vocês lembram. Então, se o beta é... Significa que o risco da empresa é maior, né? Maior que o risco do mercado. Daqui a pouco eu vou fazer uma pergunta assim. Vocês nem formaram o grupo ainda, né? Vocês vão chutar aí. Formaram o grupo já, não formaram o projeto, né? Eu vou perguntar assim, qual é o custo de capital da empresa de vocês, tá bom? Basicamente, vocês têm que entender se o risco é próximo, maior ou menor do que o mercado. E como que a gente resolveria? Então, aqui, ó, é só botar na fórmula aqui, deu 13. E é intuitivo, né? Se o mercado é 12 e o risco é maior, então tem que dar um pouquinho maior. 1,2. Acrescente. Isso, é bem intuitivo. A conta aqui é o de menos, tá, pessoal? E se fosse próximo, não precisa nem fazer conta, né? Não, vai dar 12, igual. E se é um beta menor, risco menor? Olha, a empresa pode trabalhar em seu planejamento 1,4, tá? Então, aqui, o beta, ele pode ser maior, próximo do mercado, e menor do que o mercado. Entenderam, pessoal? Entenderam? Espero que sim. Olha, essa aula aqui eu levaria 4 horas lá com a molecada, né? Mas através de uma brincadeira. Então, responda sem pensar muito. Você prefere ganhar 10% ao ano aplicando na caderneta de poupança ou esses mesmos 10% em ações da SPE Infra? Eu chutei o nome aqui, que é o projeto de vocês. Vocês vão abrir uma sociedade de propósito específico, o governo vai ser sócio, o acionista, né? É uma ação de mercado, uma renda variável. Então, a resposta parece óbvia. Então, responda, por favor. É só para a gente usar isso aqui. Então, entre lá todo mundo escaneia aí, né? Vamos ver se funciona. Eu estou usando a versão gratuita do Slido. E ele limita, né? Então, eu tenho que ficar deletando. Então, olha, alguém já respondeu lá. Ok, está dividido, né? Está empatado, ixi! Então, entendeu a minha aula, né? Eu vou ter que repetir. Opa, não, poupança está na frente. Vamos esperar aqui passar de 10 pessoas. Tem 6 pessoas. Ixi, empatou, cara. Vocês estão brincando comigo, hein? 9. Ah, não, aí retomou aí. Né? E a resposta certa é poupança, né? Porque eu não sei se vocês entenderam a pergunta, né? Se são os mesmos 10% esperados, né? É melhor ganhar na poupança que a renda fixa. No mundo, a volatilidade, o desvio padrão é menor. E a ação pode até ter um comportamento melhor, né? Maior ou mais estável, mas geralmente ações você pode comprar por 100 e pode subir a 120 ou baixar a 60. Né? Eu comprei uma ETF de sustentabilidade a 44, vixe, caiu para 37. Né?
Então, era isso, pessoal. É mais essa brincadeira. Então, aqui, pergunta-se. Agora é a pergunta para vocês. Qual o custo de capital de uma empresa ou do projeto de infra que você está estruturando? Né? Vocês têm aqui, né? Tem a planilha, se quiser, mas não precisa, né? Isso aqui é em casa, tá? Então, tudo isso que eu falei para vocês, eu vou só mostrar aqui, ó, tá? Vocês estão vendo? Sim. Sim, sim. Esse sou eu. Eu sou o José Roberto Kassai, professor dessa disciplina, Gestão Financeira e de Risco, e vamos dar continuidade ao primeiro módulo, e 20, tá bom? Então, tudo isso que eu falei para vocês aqui, isso. Aqui tem um resuminho, tá bom? Foi um dos que compõe o modelo CAPM. Então, isso aí vocês vão ver em casa, com calma. Aplicando na caderneta de poupança ou ações? Maior risco, químico, software nos Estados Unidos, de baixo risco, petróleo, o que vocês têm que almejar. Então, aqui, pessoal, o fulano lá, o professor está explicando, a gente tem um monte de tabelas. Essa aqui foi feita por um americano da Modaran, né, que é muito... E ele pegou todos os setores aqui, empresariais, e calculou o beta. Então, qual que era o grupo, o setor mais arriscado lá nos Estados Unidos? Segundo ele, farmacêutico, e aqui embaixo, de menor risco, é gás e petróleo, tá bom? Mas eu quero achar aqui uma outra tabela. Esse aqui é o da Modaran, isso aqui é da Empresas Brasileiras. Isso tem tudo no material, isso aqui nós calculamos de produtos agrícolas. Por incrível que pareça, o produto de maior risco era o quiabo. Eu adoro quiabo, né? Principalmente aquele frango do quiabo, né? Fica melequento, mas eu adoro. Mas o que eu queria mostrar para vocês, aqui, ó, cálculo do coeficiente de risco dos estados brasileiros. Isso aqui foi um aluno doutorando, não tinha o que fazer. Lá na academia, a vantagem é essa, né? Chega um doido lá do governo que quer fazer doutorado, e você pega tudo aquilo que você achava que era impossível, você dá para ele faz, né? Então, a gente calculou o índice de risco dos estados. Depois vocês consultem o material se vocês quiserem, né? A conclusão é assim, ó, que a região norte tem o maior risco, né? Depois vem centro-oeste, depois o sul, o nordeste deu baixíssimo e o sudeste foi o menor. Por que eu fiz questão de mostrar isso para vocês? E vocês podem ver no vídeo ou no material, né? Na bibliografia indicada. É assim, vocês que estão diretamente ligados a políticas públicas, então, por exemplo, o governo vai distribuir, sei lá, 100 milhões de dólares para os estados. Então, uma coisa é dar 100 milhões para São Paulo e outra coisa é dar 100 milhões, sei lá, para o Nordeste, Fortaleza, para Salvador, né? Manaus, né? Então, por quê? Porque tem que, assim como já houve uma evolução no mercado financeiro, então, no mercado financeiro, assim, quem rende mais? Um título deu 10, outro título deu 11. Quem rendeu mais? Ele fala, depende. Você viu que se às vezes depende do risco. Então, aquele 11, ele pode valer menos se o risco for maior. Né? Então, eu estou falando isso, quem sabe, isso não existe ainda, mas quem sabe vocês influenciam as políticas públicas, calcule o índice beta. Então, por exemplo, 1.000 para o sudeste, talvez tivesse que mandar 1.100 para o nordeste ou para o norte, entendendo? Tá? Então, essa é a questão de risco. Então, vou aqui. Então, voltei aqui. Então, esse vídeo, não vamos passar inteiro aqui, né? Senão, mas quem quiser rever essa aula, está gravado lá. E é isso que eu quero que vocês façam no grupo. O Rodrigo está aí, acho que a Thalita, né, vai criar aí os blackout rooms, né, as salas. Depois a gente fica lá. O que vocês vão pensar? Acho que vocês vão ter aqui uns
uns 15 minutinhos, eu falo já para vocês, né? Vocês vão pensar assim, ó, o projeto vocês não sabem o que é ainda, né? Pode ser água, pode ser energia, pode ser saneamento, pode ser metrô, né? Eu gostaria de ter metrô aqui onde eu moro, né? Então, e na visão contábil, tem aqui do lado esquerdo é o ativo e do lado direito é o passivo. E todo mundo já viu contabilidade e sabe que o ativo tem que bater com o passivo. E é lógico, por quê? Porque todo investimento tem que ter uma origem, exatamente a origem. Se o investimento deu 100 milhões, né, você tem que ter nem mais nem menos, tem que ter exatamente 100 milhões. Então, é isso que vocês vão começar a pensar agora em grupo. Vocês ainda nem idealizaram o projeto. Vocês vão começar a pensar, né? E tem que pensar, porque na semana que vem tem que apresentar. Então, vamos supor que seja 100 milhões. E o investimento, ele envolve, eu ouvi na aula de hoje ou ontem, do professor de vocês, eu entro lá escondido, né? Tem CAPEX e OPEX, né? Alguém lembra o que é CAPEX e OPEX? Alguém lembra? CAPEX é investimento e OPEX é o custo operacional. Isso. Então, é o custo operacional. Então, tem a ver, não é exatamente, mas, por exemplo, quando você vai fazer um investimento de 100 milhões, às vezes 80 é de investimento em máquinas, terreno, é mais fácil de medir e dar como garantia. Mas, às vezes, você precisa de um tipo de OPEX, que é para bancar as despesas operacionais. Olha, eu preciso de recurso aqui para pagar a folha de pagamento, para pagar as pequenas despesas, a empresa vai ficar aí 6 meses sem operar, então não adianta ter o equipamento, tem que ter um dinheiro para bancar as despesas também. Então, no projeto de vocês, e que vocês estão aprendendo em maior profundidade na outra disciplina, né? Vocês vão, aqui pode chutar, tá? 100 milhões, 500 milhões, né? O valor que vocês quiserem, põe em dólar, né? Para ficar mais internacional. E a parcela, se é tudo investimento fixo ou se é investimento de capital de giro. E do lado direito, vocês já vão começar a pensar em como você vai financiar esse projeto. Então, a minha sugestão, é o que a gente vai falar depois, né, é o Project Finance, ou parceria público-privada, né, ou Blended Finance. Mistura tudo isso, é mais ou menos o seguinte, se o projeto é 100 milhões, vocês têm que levantar 100 milhões. Né? Então, aqui, ó, você vê aqui tem um quadro de cima, que é o capital de terceiro, e tem aqui embaixo, que é o capital próprio. Então, uma parte vai ser capital próprio. Então, eu chutei aqui metade. Chutei, tá bom? E vamos supor que tem aqui, ó, doações. Eu chutei. E o que doou é seu, tá bom? Então, quem é dono do capital da empresa, que tem essa fração de capital dos 50 milhões, se teve doação, a doação é dele. Ele ganhou, foi um ganho que agregou o patrimônio líquido da empresa. E o capital próprio, você pode financiar desde dívida normal. Ó, tem o colega aí da Caixa Econômica, ele pode ajudar, pode até oferecer umas linhas, né? Na outra turma tinha bastante gente do BNDES, né? Vocês podem ter financiamentos verdes, então tem lá financiamento que você consegue taxas diferenciadas, né? E financiamento você pega em instituições financeiras normalmente. Ou vocês podem emitir títulos, o tal dos green bonds, né? Títulos verdes pode ser o título verde tradicional, né? Pode ser o que trouxeram para a gente lá da Alemanha, da Europa, né? Pode ser títulos sociais, que tem a ver com projetos que envolvem benefícios sociais, ou pode ser título de sustentabilidade que está atrelado a uma meta. Então, por exemplo, eu vou fazer essa obra e essa obra vai reduzir tantas megatoneladas de carbono. Então, à medida que isso for comprovado, isso é um título de sustentabilidade e, por isso, às vezes, esse título é subsidiado, tem benefícios, né? Ou vocês podem emitir títulos para quem comprar? A população. Então, vocês já vão começar a pensar aqui como financista, né? Como engenheiro para estruturar o projeto e como financista, tá bom? Eu coloquei aqui, não precisa pôr número ainda, tá? Mas um financiamento tradicional, quanto custa? Um verde, um título, quanto custa? O capital social, para calcular o retorno do capital social, a gente usa o CAPM, que tem que ver com risco. Por exemplo, o capital próprio é o seu negócio, e qual é o risco daquele negócio? Eu tenho que saber o beta. Se o beta é maior ou menor do que o mercado.
Tá? Então, é isso que vocês vão fazer. Então, Rodrigo, você pode abrir as salas e aí ó, refletir sobre o projeto de cada um, né? Não precisa se mudar de ideia, não tem importância. E vocês vão estimar mais ou menos um montante, 100 milhões, 500 milhões, 1 bilhão, né? Definir a estrutura das possíveis fontes de capitais e aí estimar um custo de capital. Então, aqui, não precisa fazer as contas que nós fizemos, né? Depois, na apresentação, vocês podem usar o CAPM. Mas aqui pode chutar. Falar, olha, esse retorno aqui, ele está prometendo 15%, 20%, bem acima de tudo que existe no mundo aí. Tá bom? Então, é isso, pessoal. Então, vamos para o grupo.